Muito bem-vindo ao programa Direito e Tecnologia. Eu sou Rafael Costa e já estava com saudades de estar aqui. Aqui comigo está hoje Fabiano Arcanjo. Seja muito bem-vindo, Fabiano. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos. Muito obrigado aí, mais uma vez presente aqui. Mais um programa Direito e Tecnologia, o primeiro do ano, né, Rafael? Primeiro do ano e a gente já chega com força total, É hein? isso aí. Vamos falar hoje aí de alguns cuidados. Aí você que tem a sua empresa, precisa estar atento a algumas questões de proteção de dados, cibersegurança, infraestrutura. Pois é, esse programa aqui, ele vai especialmente para você que quer começar 2023 já observando aí, tendo esses cuidados, correto, Fabiano? É isso aí. 2022 a gente iniciou o programa, né? E passamos aqui diversas informações em todos os programas praticamente sobre direito e tecnologia, principalmente, e todas essas questões que o Rafael acabou de falar. 2023 está aí, não espere sua empresa sofrer uma fiscalização, né? Para depois correr atrás, porque o prejuízo pode ser grande, né, Rafael? Perfeito. Olha, para você que não nos conhece, está aqui ouvindo agora o programa Direito e Tecnologia, quer saber um pouco mais sobre como funciona isso, como é que esse programa, o que ele traz de novo, de interessante? Bom, acesse aí o nosso Instagram, o rafael.luizcosta, rafael.luizcosta, e você vai ter aí acesso a todo o conteúdo que nós transmitimos aqui em 2022. Foi muita coisa, né, Fabiano? A gente falou Muita. sobre diversos temas. Sim. Então, esse é um programa que ele sujeita aí a falar aí dos diversos temas ligados ao direito e à tecnologia. Então, a gente fala bastante sobre cibersegurança, lei geral de proteção de dados, tudo isso para você ficar atento e tomar cuidado para não cair em golpes, né? Sim, nossa, e o que mais tem, né? O Brasil, até no programa da semana passada, falamos aqui, né, sobre a expectativa para 2023, quanto à questão da LGPD e tudo mais. Cresceu em 700% os crimes cibernéticos de 2019 para cá. 700%. Então, mesmo que você não tenha uma 700%. empresa aí, você que tem só o seu WhatsApp, seu telefone aqui, você está usando tecnologia e precisa dos cuidados que a gente sempre fala nos programas aqui, né, Rafael? O tempo todo, gente. A gente diz aí que aprender a se proteger não é necessariamente você ter conhecimento técnico, né? Sim, Você exatamente. precisa mudar, na verdade, o seu comportamento perante a tecnologia. Então, poxa, tome cuidado com os sites que você acessa, como você navega, as informações que você passa, para quem você passa. A gente sempre diz que o dado ele é muito valioso, né? Totalmente. O dado ele é muito valioso. Mas vamos lá, vamos começar aqui falando de algumas dicas que a gente pode te dar aí para você entrar com 2023 aí mais atento a essas questões, até porque hoje, pessoal, nós temos aí uma lei geral de proteção de dados. É coisa nova? Sim, pode até ser coisa nova no nosso ordenamento jurídico, mas proteção de dados, para você ter ideia, a própria LGPD já completou 4 anos, É isso aí. né? O tempo voa. Então, pois o tempo voa, né, Fabiano? Então, Sim. eu quero aproveitar, ó, você que está aí nos ouvindo pela Vibe Mundial, se quiser nos acompanhar pelo Instagram aqui do rafael.luizcosta, fique à vontade. Quero já mandar um beijo para quem está conosco aqui, ó, Dani, Joana, doutora Conceição, Fábio, Alberto, sejam muito bem-vindos aí mesmo. Se você quiser também aí, a Deusa que está conosco, quem quiser interagir conosco, fique à vontade, entra aqui no Instagram, a gente está ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Vibe Mundial. Não perca essa oportunidade. Bom, Fabiano, eu acho que para começar 2023 com o pé direito, o que você deve iniciar? Primeiro ponto, eu acho que esse daí é um dos pontos mais importantes. Olhe para a marca da sua empresa. É isso aí. Você já pensou que a marca da sua empresa, esse nome que você criou com tanto carinho, esse logo que foi desenvolvido, que você contratou designer, que você contratou alguém para fazer a arte,
Já pensou? Você recebeu uma ligação e alguém dizer o seguinte: Fabiano, você está usando a minha marca Indevidamente. indevidamente. É. Quem te deu autorização para usar a minha marca? É. Pessoal, já pensou passar por um problema desse? É horrível. Aquele ícone que todo mundo já conhece, né? Você passa com o seu carro adesivado de repente, o carro da sua empresa, no caso, todo mundo fala, aquela empresa ali é a empresa X, né? Putz, tá passando aqui o carro na minha porta da empresa YZ. E aí, de repente, alguém te liga e fala isso que o Rafael falou, seu mundo vai abaixo, né? Você fica sem chão. Então continua, Rafael. Por que é tão importante? Fabiano, isso já aconteceu comigo. Um belo dia, alguém entrou em contato dizendo que eu estava usando o nome daquela empresa. Olha só, foi constrangedor porque eu já tinha criado uma autoridade com aquele nome. Sim. Então, mesmo assim, eu tive que me preparar. Não deixe isso acontecer. E como que você evita isso? Fale com uma das maiores empresas em registro de marcas e patentes. Estou me referindo a PA Marcas. A PA Marcas, ela simplesmente está há mais de 30 anos no mercado. Gente, mais de 30 anos no mercado cuidando de marcas e patentes. Cuide disso. Às vezes você criou algo, quer ter uma patente, procure a PA. Procure a PA Marcas para ver como que está o seu slogan, se você não está ferindo nada. Gente, é muito importante para você não ter que reconstruir uma marca, né? Já pensou reconstruir do zero aquelas pessoas que já te conheciam? Entre em contato com a PA Marcas, fale lá com a Rosana Galize pelo 11 97539 6527. 11 97539 6527. Esse é o número de WhatsApp, tá? Você pode falar diretamente com a Rosana, que é uma agente da propriedade industrial. Conhece um pouquinho a Rosana, né? Poxa, tem um pouquinho, né? Um pouquinho de conhecimento. Gente, não brinque. Sabe por quê? Marcas e patentes, esse assunto merece registro. Não fique de fora. Então, primeira dica aí, cuide de sua marca. Vamos lá. Uma segunda dica, Fabiano, que a gente pode passar para as empresas aí. Olha só, você que nos ouve aqui, você que está ouvindo a primeira vez, você que trabalha de repente em um escritório e está precisando, né? Aquela impressora que sempre está dando pau, aquela internet que sempre cai, aquele computador que está sempre travando, né? Ou referindo-se aqui à questão da segurança da informação, né? Você fala, puxa vida, o site da empresa lá esses dias sofreu um ataque hacker e tudo mais, né? Nós temos aqui a Produtiva Privacidade, a Produtiva Web e a Produtiva Infra, né, Rafael? São três departamentos, né, que cuidam de dá toda a assessoria para a sua empresa na área tecnológica e a sua empresa não ficará na mão. 2023 está aí, acabei de falar que de 2019 para cá, 700% em crimes de ataques cibernéticos. Ou seja, a sociedade já é digital, as empresas nem precisa falar. Sim. Você que tem os seus e-mails aí, tem que ter a segurança dos e-mails, né? Você troca e-mail com cliente, você troca e-mail com parceiro, você troca e-mail com órgão público, né? E tudo isso vai fazer com que a sua empresa fique visada na área da tecnologia. E para isso existe a nossa empresa aqui, que vai te dar toda essa assessoria. Você pode falar aqui com especialistas, vai ter uma consultoria. Se você que está ouvindo aqui entrar em contato com a gente pelo 11 40 40 5632, quase que passa, hein? 40, quase esqueceu. 40 40 5632, dá uma ligadinha pra gente, a gente vai dar uma assessoria legal para você, essa consultoria. E você vai ter acesso aí a diversos tipos de serviços na área da tecnologia. Se você quiser acessar também o nosso site, é o produtivaprivacidade.com.br ou produtivaweb.com.br. Produtivaprivacidade.com.br e produtivaweb.com.br. São dois portais onde você vai ter ali diversos serviços da área de tecnologia. Então entre em contato conosco, não deixe sua empresa sofrer aí um problema mais sério, porque na hora da emergência tudo fica mais caro, né, Rafael? Tudo fica mais caro. O prazo fica mais curto, de repente você precisa fazer algo que é urgente, a empresa vai ter ali um prazo diferente daquilo que você precisa. Então precisa de uma consultoria, precisa deixar sua empresa na linha em 2023 na área da tecnologia? Fala com a gente. Pessoal, e tudo isso que o Fabiano está dizendo, por que será que hoje nós temos uma lei geral de proteção de dados em nosso país? Vamos aqui entender um pouco. Gente, o Brasil ele precisa negociar com países do mundo todo. Mas países do mundo todo trocam dados pessoais e querem segurança nessa troca de dados. Quando a Europa troca dados com outros países, eles estão enviando dados aos seus cidadãos.
Então, como é que eu garanto que do outro lado esses dados estarão seguros? Olha, Brasil, você precisa ter uma lei geral de proteção de dados. Por isso o Brasil, né, já existiam projetos, lógico aí, projetos de lei para que uma lei como essa viesse a adentrar em nosso ordenamento jurídico. Mas, gente, em primeiro lugar, é para trazer uma segurança, principalmente segurança jurídica, para o tratamento de dados pessoais. Por que eu estou falando disso? Porque a sua empresa, se ela quer estar apta a trabalhar com o mercado, a negociar no mercado, ela vai precisar estar apta à Lei Geral de Proteção de Dados. Vai precisar observar a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, se você quer começar 2023 com a sua empresa mais competitiva, olhe para isso. E quando a gente fala de se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, e aí o Fabiano veio falando aí da questão de sequestro de dados, vazamento de dados, é que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai trazer para você principalmente essa segurança cibernética. Exato. Se nós olharmos lá o artigo 46 da Lei Geral de Proteção de Dados, os agentes de tratamento, ou seja, aqueles que tratam dados, precisam implementar medidas técnicas e administrativas para garantir a salvaguarda dos dados. E como é que você garante a privacidade? Com a proteção de dados. Exatamente. Então, como é que você vai garantir a proteção de dados? Implementando medidas técnicas e administrativas. É por isso que a tecnologia ela vem de maneira tão importante, apoiando aí a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, qual que é a nossa dica aqui para começar essa parte das dicas tecnológicas? O seu backup aí, o backup das suas informações, ele realmente está bem configurado? Se hoje o seu servidor aí, ou você sofreu um sequestro de dados, como é que você continua a vida da sua empresa? Você sabia que dependendo do teor de dados pessoais que você possui dentro da sua empresa, se você sofre um sequestro de dados ou um vazamento de dados, houve uma violação e você deve reportar isso para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, você sabia disso? Então, gente, hoje a coisa está muito mais séria. Hoje a coisa está muito mais séria. Você precisa estar atento a essas questões da Lei Geral de Proteção de Dados. E como que você vai estar atento? Em primeiro lugar, olhando isso. Como eu estou tratando o dado? Com quem eu compartilho o dado? Quer dizer, às vezes você cuida bem dos seus dados, mas aquele fornecedor que você contratou, ele sequer faz um backup. Ele tem lá um computador com os dados embaixo da mesa e acha que está garantindo. Ou, às vezes, a empresa não está nem no Brasil. Você não sabe nem onde estão os dados, né? Essa transferência pode ser internacional. Perfeito. E aí você traz o artigo 33 da Lei Geral de Proteção de Dados, que é a transferência internacional. Então, gente, em primeiro lugar, backup. Garantam backup dos seus arquivos para que você continue a sua vida. Pessoal, sequestro de dados, isso aí não é um privilégio só das grandes, tá? A gente acabou vendo aí o CREA, né, no final do ano passado, sofrendo um sequestro de dados aí, coisa que... As redes sociais do CREA As redes sociais, uma série de coisas. Mas, gente, isso não é privilégio só das grandes. Eu já presenciei empresas menores sofrendo sequestro de dados e praticamente ficando dias parados. É que quando vai para a mídia, geralmente, é óbvio, né, as grandes têm muito mais, dão muito mais visibilidade, né, vão ter muito mais atenção. Mas a SP Trans, por exemplo, a SP Trans teve um problema de vazamento de dados aí. Pronto. Milhares e milhares de pessoas que Sim. utilizam todos os dias o transporte público, inclusive, foram avisadas. A gente tem uma pessoa muito próxima de nós que nos falou lá, até mostrou o recado, né? A mensagem da SP Trans informando que já, como o Rafael acabou de falar aqui, né? Eles já informaram para a agência, para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, fizeram todos os procedimentos que acontecem quando há esse tipo de problema, né? Só que é essa a questão, você tem que tentar mitigar os problemas, você tem que tentar fazer o possível para que isso não ocorra, porque depois que ocorre, a dor de cabeça é muito grande, né? Uma dor de cabeça enorme. E tem um detalhe, né? Se isso acontece com você e você não tem um plano, você não tem uma estratégia, como que você
qual imagem você vai vender para o seu cliente? Exato. Né? Será que o seu cliente ele vai ter confiança em trocar dados com você? Esse é um detalhe, Rafael, só esse detalhe que você está falando, não será apenas a Autoridade Nacional de Proteção de Dados que vai fiscalizar as empresas, né? E nessa questão toda da LGPD. A sociedade em si vai poder fiscalizar. Os seus parceiros, os seus clientes, né? Os seus fornecedores, né? Todo esse universo que permeia aí a sua empresa, falando de empresa especificamente, vai poder fazer a fiscalização. Já está acontecendo uma questão que é muito simples, que é a transferência de dados, a comunicação entre as empresas, né? A partir de 2023 já tem um monte de contrato aí que precisa ser renovado e lá está dizendo, sua empresa já está adequada à LGPD, porque se não tiver adequada, não vai ser renovado da maneira que precisa ser. Então você vai ter que correr contra o tempo para conseguir salvar aquele contrato da sua empresa. Aquele contrato importante pode não ser renovado por conta da questão da adequação da LGPD, que é o que o Rafael está falando. Seu parceiro, seu cliente, seu fornecedor precisa ter a segurança de que esses dados estão sendo tratados de forma correta. Perfeito, Fabiano, exato. Então, gente, como é que você sai na frente? Né? Aproveitem que a LGPD, ela ainda, apesar de já estar aí há 4 anos em nosso ordenamento jurídico, mas ela ainda está, né, aí numa questão embrionária ainda, mas aproveite esse momento para sair na frente. Né? Mostre que você se preocupa com a privacidade dos dados, com a proteção de dados. Mostre que você tem políticas e não só políticas, você também aplicou medidas técnicas e administrativas para proteger seus dados. Né? Então, como é que você faz isso? Poxa, imagina só que um grande player está cotando você para que você seja um fornecedor dele. Se você apresenta esses documentos, mostra evidências de que você está adequado à Lei Geral de Proteção de Dados, eu te garanto que você já vai sair na frente. Eu garanto para você. Inclusive, nós tivemos um caso de um cliente que um grande varejista estava cotando ele. Exatamente. E quando pediu algumas políticas e evidências, praticamente ele não tinha. Né? Ele falou, olha, eu tenho que ver, espera aí. Gente, ele foi descartado. Detalhe, o cliente deu um prazo para ele curtíssimo, né, de alguns dias, né? Olha, ou você apresenta essas evidências, ou você se adequa àquilo que o meu compliance exige, né, a título de contratação de fornecedor, ou você está descartado. E ocorreu que literalmente ele foi descartado. Por quê? Porque ele não passava essa segurança para esse possível cliente que veio buscá-lo. Né? Exato, não passava segurança, não demonstrou aí que está preocupado com uma legislação tão importante como a Lei Geral de Proteção de Dados. É isso. Tem uma coisa que muita gente se preocupa, que é com a questão da política de cookies, né? Os cookies que os sites coletam e tudo. Inclusive tem uma pergunta aqui do Marcelo. Marcelo, um grande abraço, viu? Ele diz o seguinte, que no trabalho dele, eles utilizam alguns portais do governo que usam cookies, né, quando permitidos. Certo. E se isso não coloca as informações da companhia em risco. Então, Marcelo, vamos lá. Aqui é importante que você observe quais cookies esse site ele está baixando em seu computador. Tá? Quais cookies estão sendo baixados aí no momento que você permite. A empresa, se ela está adequada à Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai demonstrar por meio de uma política no próprio site e você vai poder habilitar alguns cookies. Outros vêm habilitados por padrão, como os cookies essenciais, para o site funcionar. Esse não tem jeito. Exato. Mas é importante que você saiba quais cookies ali eles estão fornecendo. Então, eles precisam informar, são obrigados pela Lei Geral de Proteção de Dados, informar quais cookies estão sendo baixados aí em sua máquina. Entretanto, colocar em risco as informações, assim, pode ser vazado por você estar aceitando cookies, a não ser que seja realmente o software malicioso, tá, Marcelo? Do contrário, pouco provável que isso vá vazar informações. Claro, tem algumas informações que ele vai utilizar, dependendo do cookies, por exemplo, cookies de marketing, vai mandar informações sobre o seu comportamento de navegação, isso tudo. Mas vazar só se realmente houver um software mal intencionado aí. E o ideal é que tenha lá a opção de rejeitar os cookies também, né?
Você não, Uhum. tem muito site que coloca lá só a opção de Só aceitar opção. e você, Isso. infelizmente, em alguns casos, né, não dá para você fechar. Até Sim. pegando esse gancho, Rafael, do que ele falou, e o que eu comentei agora há pouco, não será apenas a autoridade nacional que vai fazer essa fiscalização. Você que é pai e tem o seu filho numa escola particular ou mesmo numa escola pública, você sabe como é que está a questão do colégio com relação aos dados do seu filho? Né? Se os dados do seu filho podem, por exemplo, idade, nome, endereço, né? Todas as informações pessoais da sua criança ali. Você sabe se a escola do seu filho já está adequada à LGPD? Essa é uma questão que você, que não precisa ser nenhuma autoridade, pode perguntar lá na escola onde seu filho estuda, seja pública ou Isso. privada. É importante, porque numa dessa, de repente, os dados do seu filho, nós que somos maiores de idade não queremos que os nossos dados sejam vazados, imagina os dados do seu filho, né? Como o nome completo, número de documento, idade, todo esse tipo de situação. Então, Sim. você que tem esse tipo de situação de cadastros de familiares, seja numa escola, numa academia, em qualquer lugar, você pode perguntar para essa empresa se ela já se adequou ao LGPD, porque é importante para você e para sua família. E, gente, detalhe, né? Para você aí que às vezes é representante de um colégio, alguma coisa, você tem que observar que você está tratando dados de menor de idade. Sim. Né? Dado de menor de idade tem um capítulo aqui específico da LGPD só para falar disso. Olha, eu acho que esse pode ser um tema muito importante para a gente falar, viu, Rafael? Pode ser, Porque pode ser. ele é muito abrangente. Você já Eu acho pensou... Opa, desculpa, perdão. Não, pode Eu ia continuar. falar, a questão das redes sociais, né? Que todas as crianças hoje em dia, por menor que seja aí, já tem acesso a elas, né? Sim. Então, será que o seu filho está levando um celular para a escola? O que ele está acessando de lá da rede da escola? Perfeito. Você que é gestor da escola sabe como que está a sua rede? Se os alunos estão conseguindo acessar e se porventura estão acessando até sites maliciosos, né? Infelizmente até de pornografia e tudo mais, isso é muito importante. Pois é, hoje nós temos uma informação, nós temos, na verdade, um poder computacional nas palmas das nossas mãos maior do que a NASA tinha quando mandou o homem para a Lua. Imagina o seu filho com isso na escola, numa rede completamente aberta, onde ele possa navegar e acessar tudo que ele quiser longe dos seus olhos. Então é meio complicado. Aliás, é muito complicado e complexo. Você aí que leva os filhos, converse com a escola, né? Converse com a escola. Vem cá, vocês estão olhando para a Lei Geral de Proteção de Dados? Com quem vocês compartilham dados? Às vezes as escolas têm dados sensíveis das crianças. Totalmente. Tipo sim. sanguíneo, uma Sim. série de coisas. Com quem a escola está compartilhando esses dados? As escolas, independentemente de pública ou privada, elas precisam olhar para a Lei Geral de Proteção de Dados e aplicar, sim, as medidas previstas lá no artigo 46, medidas técnicas e administrativas, para que tomem cuidado, gente. Então, prestem muita atenção. Com a Lei Geral de Proteção de Dados, você ganha muito e você leva a sério o direito fundamental, lá positivado no artigo 5º, inciso 79 da nossa Constituição Federal, que é o direito à proteção de dados. Então, antes nós tínhamos o direito à privacidade, lá no inciso 10 do artigo 5º, e hoje nós temos o direito à proteção de dados. Então, às vezes, há quem pense que são a mesma coisa, né? Privacidade e proteção de dados são coisas distintas. Então, é importante que vocês realmente questionem as escolas, né? E você, como titular de dado, não só escola, para quem você fornece seu CPF aí, questionem, vem cá, vocês estão adequados à Lei Geral de Proteção de Dados? Gente, fiquem atentos. Bom, a clínica Harmony aqui está realmente dizendo que, olha, temos que tomar cuidado mesmo nas escolas dos nossos filhos. Sim. E está pedindo aqui, o número para que vocês possam entrar em contato conosco é o 11 40 40 5632. 11 40 40 5632, tá? Pode chamar no WhatsApp, que você vai falar aqui diretamente com o Fabiano já vai te orientar. Perfeito. E a gente bate um papo, tá? A gente faz uma videoconferência para apontar esses cuidados que você tem que ter aí dentro da sua empresa. Sim. Tá? Clínicas de estética, por exemplo. Exatamente, né? é o que eu ia comentar. O cuidado que você deve ter com as fotos que você tira dos seus pacientes. São todos dados sensíveis. As pessoas estão em situação de vulnerabilidade. Já pensou você apresentar um termo de consentimento bonitinho, mostrando que você está apto à Lei Geral de Proteção de Dados? Sim. Gente, isso é sair na frente. E olha, corram, porque a NPD
ela vem com caráter fiscalizatório esse ano, hein? Não vacile. Fabiana, nosso tempo na rádio Sim. chegou aqui ao fim, né? O Pedrão já está aqui, rapaz, ele vai entrar aqui se a gente não parar. Então, Fabiano, muito obrigado aí. É isso, eu que agradeço mais uma vez aí. Então, para você que acompanhou o programa Direito e Tecnologia, agradecemos imensamente e desejamos um feliz 2023 para vocês e até a próxima. Eu fui. Tchau. Um grande abraço.